Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltei toda pretinha. Por quê? Porque agora a gente vai falar sobre uma super obra, uma mega power obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E o meu autor, ele é defunto, né? Então não dava pra vir de outra cor, a gente tem que voltar toda pretinha, toda gótica, aqui dentro desse contexto. Então vamos lá falar sobre Machado de Assis nesse vídeo. Machado de Assis é um dos autores mais tradicionais que nós temos na Academia Brasileira de Letras, até porque ele foi um dos fundadores, né? Eleito o primeiro diretor-geral da academia, e dentro de todo esse contexto ele vai fazer aí parte do nosso cânone literário, e ele é, né, não só por causa disso, mas por toda a sua inteligência, um dos maiores escritores da literatura brasileira. O que a gente precisa saber do Machado de Assis, né, para a prova da UEM? Como que a UEM gosta de perguntar o que tá em destaque pra gente. Então vamos lá. Número 1, você precisa saber que o Machado de Assis, vamos começar pela vida dele, né? Ele nasceu no Rio de Janeiro. Ele era uma pessoa, ele é mulato, né, e ele era muito pobre, então ele nunca foi pra escola, né, ele aprendeu com muita força de vontade, muitas pessoas que estavam ao seu redor que proporcionaram, né, essas questões pra ele, mas muita força de vontade mesmo. E ele estudou muito, ia muito à biblioteca, lia pra caramba, e com toda essa força dele mesmo, ele acabou se tornando um grande cérebro, com tanta leitura, com tanto conhecimento, escrevendo muito, né? O Machado de Assis, ele escreveu aí contos, crônicas, romances, né? Ele tem também uma pequena produção aí de poesia que não é sucesso, mas ok. E essas questões, então, elas estão em destaque pra gente. Ele se tornou um dos homens mais influentes da literatura aí no período aí de 1800, né? O Machado, ele começou a escrever obras no romantismo, ele escreveu vários romances românticos. Gente, isso a gente já perguntou várias vezes na prova, tá? Mas o destaque dele se dá nos romances realistas, que ele é extremamente realista, né? Então, ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, iniciando pra gente o realismo no Brasil. As pessoas não sabiam, na verdade, definir o que era essa obra, até porque ele foge de toda aquela ideia do romantismo, ele entra num ar extremamente mais cético e realista, e ele quebra toda uma ordem literária, né, da narrativa, né, dessa ordem cronológica, até porque a história começa com alguém que está morrendo. Na verdade, a história começa com ele no velório dele, então ele morto. A gente tem aí um pedacinho desses momentos um pouquinho antes da morte que ele vai narrando, mas ele já tá morto. E aí depois a gente tem toda a narrativa que perpassa pra gente até o final do livro, em que volta ao momento inicial, né, da morte dele. Então isso fugiu um pouco do script, porque até então as nossas histórias, elas eram lineares. E lineares em que sentido? A narrativa sempre partia de um início, que é o nascimento, você tem aí a fase adulta, e depois ela vai pro final, que pode ser a velhice ou não, uma morte mais drástica. E a história do Machado, ela começa com após a morte, tipo assim, morri, né? E aí após a morte ele se torna escritor, né? Primeiro ele é um defunto, depois ele é um escritor. Perguntinha básica, alguém sempre pergunta isso, até porque isso tá no nosso primeiro capítulo, né, do livro, em que ele vem falando que ele não é um autor defunto, mas ele é um defunto autor. Primeiro ele morreu para depois ele se tornar um autor. Isso quebra com toda a lógica de realismo que a gente tem. Por que eu falei para vocês que esse livro deu uma quebrada com esse contexto inicial do realismo? Porque o realismo, ele tem como característica fazer um retrato da realidade, né? E o Machado de Assis, quando ele traz um autor que morreu para depois ter uma história, ele quebra com esse retrato da realidade, com essa linearidade. Mas é por causa disso que ele consegue trazer uma obra extremamente realista pra gente. Como que você pode explicar isso, prof? Porque o meu autor, ele está morto, então ele não precisa se preocupar com o que a sociedade pensa sobre ele. Ele simplesmente fala. Se você gostar ou se você não gostar, o autor, ele não vai receber consequências com relação a isso. Perguntinha de vestibular, ok, gente? A UEM já perguntou várias vezes isso, de várias formas diferentes, e é o que a gente tem que colocar e lembrar dentro dessa história.
Então vamos lá, onde se passa a história de Memórias Póstumas de Brás Cubas? No Rio de Janeiro. Então tem essa similaridade da vivência do autor, que é extremamente carioca, e as histórias serem cariocas, né? Grande maioria das histórias do Machado se passam no Rio de Janeiro. Nós temos uma história que se passa também no século XIX, porque era característica daquele período a gente contar histórias, né, no século em que a gente está vivendo, ok? A minha narrativa ela é em primeira pessoa, porque é o próprio Brás Cubas que conta a sua própria história. É uma narrativa que a gente chama de últimas rés, porque a minha história ela começa pelo final, ela começa pela morte, aí depois você vai para todo um processo cronológico, porque ele morre, aí depois ele vai desde o processo do nascimento dele até voltar pro período da morte. Mas, ó, começa pelo final, aí eu vou pro nascimento, sigo cronologicamente esses fatos até chegar ao final da vida dele. Mesmo assim a gente chama isso de a história sendo narrada pelo final, ela começa pelo fim, últimas rés, tá? Que mais que a gente não pode esquecer? Quais são as características principais aqui do Machado de Assis? Então, a gente tem que lembrar que ele é realista. E todas aquelas características do realismo, que é a objetividade, a linguagem clara e direta. Gente do céu, isso daqui é o que mata. Prof, Machado de Assis não é claro e ele não é direto. Lógico que ele é objetivo, ele faz parte da razão. Lembra da tabelinha? Razão e emoção, que eu sempre falo nos meus vídeos. Então, ele é razão, gente. Mas eu não entendo, você não entende o vocabulário do Machado. Não é a linguagem do Machado, é o vocabulário. Então o que falta pra gente é um vocabulário pra entender toda essa linguagem extrema, esse vocabulário erudito que ele tinha. Mas a linguagem dele sempre é clara, é direta, porque ele faz parte do realismo. O Machado de Assis, ele também é uma pessoa extremamente pessimista, ele não acredita na sociedade, ele é cético com relação à sociedade. Ele vai falar em que o ser humano é extremamente hipócrita, tudo que o ser humano faz tem um né? Um interesse por trás, é o que acontece com o Brás Cubas, né? Ele sempre tem um interesse por trás da história dele. Né, ele vai falar sobre a fraqueza do próprio ser humano. No Machado de Assis não existe conceito absoluto. A história ela sempre pode ser lida de 2 ou 3 formas. Então tem também essa questão aí que a gente pega e fala assim: ah, mas o Brás Cubas ele não alcançou as coisas ou ele não fez por alcançar as coisas? O Brás Cubas é extremamente fútil, ele nunca constrói uma vida que é dele, ele nunca trabalhou, ele nunca comeu com o suor do seu próprio rosto, né? Ele nunca se deu ao luxo, ele sempre foi uma pessoa extremamente mediana. Isso é algo importante da gente lembrar, tá? As histórias do Machado de Assis, elas sempre focam com essa questão do interior, sempre do interior. E, gente, mais uma coisa. Não esqueçam das intertextualidades que o Machado de Assis faz. Ele vai fazer intertextualidade com Shakespeare, ele vai fazer intertextualidade com a Bíblia, principalmente aqui ele começa com a situação bíblica. Mas não esqueçam de uma coisa: quando eu falo em razão, eu estou focada na ciência. Então falar sobre a Bíblia não significa que eu seja religioso. Toma cuidado com isso, porque alguém já afirmou: ah, por ele falar sobre a Bíblia, então o Brás Cubas é super religioso. Os personagens do Machado de Assis não trazem religiosidade, porque a gente está pautado em movimentos literários que permeiam a razão. Então volta para a ciência. Isso faz com que a gente lembre também das correntes filosóficas, do determinismo, do darwinismo, que são coisas que aparecem na obra machadiana, tá? Era algo curto, é para ser algo curto. Eu espero que isso tenha te ajudado bastante. Não estou contando história, lembra das personagens, lembra aí da Virgília, né, da Marcela, dos amores da vida dele, mas procura no Google resumo da história e pega tudo isso que eu falei pra você e coloca de informação, tá bom? Se você tiver mais alguma dúvida, não esqueça de mandar mensagem nas minhas redes sociais, que vai ter o link aqui embaixo, tá? Não li, mas eu vou passar, é o nome da nossa série, e eu espero que você tenha gostado bastante de mais um vídeo de dicas sobre as 10 obras catalogadas para o vestibular da UEM. Beijos e até o próximo!